quais os riscos hermenêuticos da proposta do autor em relação às parábolas, que justamente que estava falando. Pois é, assim, a gente fica lendo, né, e sempre esperando alguma coisa assim, com as ressalvas enquanto ele está falando. Ele discutiu bastante sobre a questão do problema da interpretação da parábola por parte dos fariseus, que não conseguiam entender. E ele vai explicar por que eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender porque havia ali dentro dos elementos de Cristo algumas diferenças. Ele fala do já ou ainda não, ele vai falar da questão do reino de Deus, né, que o Senhor Jesus estava colocando, imprimindo, e que eles não conseguiam fazer as conexões. E só que tem um aspecto que eu acho que esse é o ponto da pergunta aí, que parece que ele está dizendo o seguinte, assim, que basicamente tem um quê de pós-moderno na ideia de que você pode interpretar como quiser as coisas, né? Ele parece dizer isso, né? E a gente fica meio incomodado, porque ele não faz ressalva. E aí tem uma hora que ele falando da própria da natureza, né, da questão da interpretação da natureza, que não existe uma interpretação única, universal, e ele vai falar isso com muita clareza. E eu fico imaginando, para tentar salvar o McGrath, que tentando, né? Que o que ele está querendo dizer no final das contas é que, de fato, a natureza, no relacionamento do homem com ela, interpretando sozinho, ele realmente pode ter um monte de interpretação. E essas interpretações são variadas a partir das próprias vivências de cada pessoa, que ele vai falar do egocentrismo interpretativo. Acho que é isso que ele usa, a expressão que ele usa. E beleza, tá bom, mas talvez onde ele quer chegar é que, mesmo assim, dentro da tradição cristã, quando você tem essa abertura dos olhos e você consegue observar e não apenas ver, aí você consegue finalmente enxergar aquilo que de fato tem ali, né? Talvez o próprio Deus se revelando, finalmente você consegue ver, e o caso das parábolas, que o Senhor Jesus Cristo, é claro que eles não conseguiam interpretar, mas é claro que Jesus tinha um objetivo nas parábolas. Um objetivo, ele não tinha vários objetivos, ele não tinha vários. Então, numa leitura rápida, pode dar a entender que ele está dizendo basicamente assim: Jesus está falando das parábolas dele lá e não tem um significado único. Cada um que lê vai ter a sua própria experiência com o texto e pronto. E eu fiquei meio preocupado realmente com até onde isso poderia ir. Eu não sei, Pedro, qual foi a tua experiência quando viu isso aí. Eu fiquei preocupado, eu achei que ele precisava explicar um pouquinho mais o que ele estava querendo dizer, mas talvez seja esse o plano da pergunta. A pessoa está preocupada talvez com um relativismo de significados. O que você acha? Eu confesso que quando eu estava mais envolvido com a interpretação hermenêutica específica das parábolas. As parábolas, elas são enganosas, né? Eu acho que elas enganam todo estudioso leitor da Bíblia ou expositor da Bíblia, que ele pensa assim: eu vou começar uma série de estudos e vou expor as parábolas. E ele pensa assim: vou expor alguma coisa simples, né? Vou expor pequenas histórias de sabedoria de Jesus, que é um troço meio fragmentado e tal, e vou conseguir fazer algo simples. E talvez então tem algo tão difícil no Novo Testamento de se fazer do que expor as parábolas, por causa de todos esses problemas que estão envolvidos aí. O que elas revelam, o que elas escondem, o que está pressuposto aí, o ver e o olhar que ele faz, soa meio místico, né, meio cabalístico. Ele faz, eu acho engraçado essas coisas eu sempre brinco com o Igor Miguel sobre esse negócio. Eu falei: Igor, isso aí é cabalístico. A época que o Igor ainda fazia parte lá das seitas neojudaizantes, aí a gente sempre fala: isso é cabalístico, isso aí é. Então, assim, soa essa coisa, né, essa distinção de ver e olhar. É claro que o Senhor Jesus, ele em algumas pouquíssimas parábolas, ele dava a interpretação das parábolas e ele deixava para a gente também
o ponto. Agora, quando o Alistair, novamente, né, quando o Alistair coloca os problemas interpretativos dele, eu falei novamente porque remonta tudo que a gente falou sobre a quem ele está se dirigindo, os seus interlocutores, e você mencionou numa das perguntas lá atrás, você falou assim, às vezes ele tenta responder problemas modernos com soluções meio pós-modernas. Isso sempre me assusta um pouco, inclusive com soluções hermenêuticas pós-modernas. Isso pode dar espaço para concessões perigosas. Porque, no que diz respeito às parábolas, a gente precisa de toda a teologia bíblica desenvolvida no Novo Testamento, que remonta, por exemplo, ao Antigo, que não tem espaço para, por exemplo, os relativismos, as interpretações e um tipo de coisa que demanda essa teologia bíblica, que simplesmente não se pode abrir mão dela em torno de... É claro que essa é a primeira regra do que você não deve fazer com a parábola, de transformá-la numa sabedoria universal. Tá bom, mas não fazer isso, como que você não faz isso? Recolocando-a no interior de todo o desenvolvimento da teologia bíblica do Antigo Testamento no Novo Testamento. Me falta isso, me parece que falta isso, assim, claro, ele não era a intenção dele, né? É um capítulo só. No próximo capítulo ele já não fala sobre isso. Mas eu sinto falta disso nesse capítulo sobre as parábolas. Que a grande surpresa do livro é que ele desloca o olhar da teologia natural, de especulativo, filosófica, de uma filosofia natural para um negócio mais hermenêutico bíblico, mas aí, quando chega nessa questão, falta, por exemplo, teologia bíblica para recolocar as parábolas nesse meio intelectual, esse milor, esse ambiente aí. Isso, eu senti essa falta também. Até mesmo, ele vai se valer da ideia do mistério que você falou, né? E ele usa muito a questão da parábola como mistério, né? Um mistério interpretativo, e da natureza também como mistério interpretativo. Eu acho que essas analogias são muito boas. Meu problema é que parece que ele esqueceu de trazer mais um pouquinho para ajudar a gente a não achar que ele está descambando no relativismo. Porque, de fato, a criação é um mistério. E ela só pode ser desvelada com os olhos abertos pela a ação do Espírito Santo. Então, é essa questão que eu acho que é bem legal que ele faz, né, que ele trabalha, a questão do mistério, e a analogia da parábola com esse mistério interpretativo e da própria natureza também misteriosa, mas aí fica, né, aquela coisa, onde é que você vai chegar, meu filho? Eu acho que a única coisa que tira, que inclusive era o que, quando o Senhor Jesus ia explicar para os discípulos dele o que fazer com que alguns pudessem entender o que era desvelado na parábola e o que fazer com que alguns, mesmo ouvindo a parábola, mantivesse o núcleo de sentido dela velado, eram que eles não eram participantes do reino, justamente isso. E qual que é o lugar do reino de Deus ao longo de toda a teologia bíblica? É o povo de Deus, é a construção toda de Deus que está encontrando aí uma resolução, né? Na linguagem da narrativa. Ela está sendo resolvida. Isso. Não estou dizendo que Jesus está resolvendo, é a linguagem da narrativa, né? Está sendo resolvida. É o clímax que resolve, né, o problema que foi. Então não dá para entender a narrativa fora disso. Então, assim, para não encarar, para encarar a natureza como um mistério e também a parábola como um mistério, ok. Mas assim, para não encarar como um mistério subjetivista, relativista, um escuro, qual é a única forma de não fazer isso? Recolocando-a no interior da grande história, que somente conseguem ver, enxergar aqueles que fazem parte dela, foram colocadas pela graça de Deus, pela misericórdia, foram colocados nela, são participantes dela. Na grande narrativa. E aí, ele chega a fazer um pouco isso, Dutti, que ele chega a falar da economia da salvação, né? Isso, exatamente. Ele fala da economia da salvação, exatamente. Mas é tímido, né? Assim, claro, novamente, não é
as intenções da obra, mas assim, eu acho que é o que falta para toda uma geração. Qual que é o problema do secularismo, que a gente está falando aqui agora, da geração secular? Ela é toda fragmentada, ela é toda ahistórica. Então, o que ela precisa? De narrativa. Ela precisa ser colocada na grande história. Essa pequena vida precisa ser colocada na história do povo de Deus, na grande história. E as parábolas ajudam a gente a entender isso.